Top 5 destaques, playoffs de divisão. Oh, hello bola! Fala, meus queridíssimos amigos da NFL Brasil, um grande abraço a todos vocês. Tivemos 4 jogos, alguns realmente espetaculares aqui nos playoffs de divisão. E hoje tem o meu top 5 das coisas que mais me chamaram a atenção. E eu começo no jogo entre os Bears e os Rams e a falta de experiência de Ben Johnson e Caleb Williams, tá? Quer dizer, ambos tiveram seus bons momentos, tá? Mas também tiveram seus momentos ruins, que a gente fala assim, isso aqui não foi a decisão correta. Eu começo com o Ben Johnson, né? Primeira campanha da partida, quarta descida, na linha de 21 jardas, é uma quarta para mais do que uma jarda. Chuta o field goal e abre 3-0 num jogo de playoff, né? Dá um pouquinho, pelo menos, de tranquilidade para sua defesa. Não pensa que o outro time vai anotar 30, então eu preciso também anotar 30, deixa eu arriscar na quarta descida. Isso mostra uma falta de experiência, e num jogo que foi para prorrogação, 3 pontinhos fazem muita falta no tempo regulamentado. Não é verdade, meu queridíssimo Ben Johnson, que também arriscou no segundo período com placar de 7-7, da linha de 32 jardas, podendo chutar um field goal, com um kicker que é um dos melhores da NFL, um dos mais precisos da liga, conhece o vento de Chicago, né? Porque o Cairo falou pra mim que ele estuda o vento. Ele vai lá no estádio, em dias que não são de jogo, para estudar o vento. Ele faz anotações sobre o vento. É uma coisa impressionante o preparo aí do Cairo Santos, que é uma coisa que talvez você não conheça. Mas era a chance de você chutar um field goal para colocar seu time 10-7. Eu sei que eles arriscaram numa quarta descida e conseguiram um touchdown, maravilha, beleza, mas isso daqui aconteceu no segundo período, né? Tava 7-0 para os Rams, eles arriscaram e conseguiram. Mas nesses dois lances, o jogo estava empatado. Você tinha a chance de colocar o seu time na frente. Ok? Eu não culpo o Ben Johnson por ter arriscado uma quarta descida na linha de 2 jardas no quarto período com seu time perdendo por 17-10, faltando 3 minutos, mas nessa situação você também poderia ter chutado o field goal, né? E arriscado, seria um risco, mas sua defesa estava jogando muito bem, você chuta um field goal e aí um touchdown vence o jogo. Mas isso daqui eu não culpo, tá? Porque você ia precisar de um touchdown mesmo assim. Você está na linha de 2 jardas, você arrisca, beleza. Tá? Mas eu achei que pelo menos 2 vezes nessa partida ele poderia ter chutado field goals, e eu acho que isso prejudicou os Bears, e a mesma coisa aconteceu na semana passada. Eu sei que eles venceram um jogo contra o Green Bay Packers, mas a gente viu uma necessidade na cabeça do Ben Johnson de arriscar em todas as quartas descidas, né? E não é necessário. Às vezes você tem que ter maturidade. Em alguns momentos você vai pro punt, outros momentos você chuta o field goal e segue a vida, tá? Então eu achei que Ben Johnson prejudicou os Bears com algumas decisões, e aí eu pego o Caleb Williams. Você sabe que eu tava no jogo nessa segunda-feira entre Miami e Indiana, né, na final do college football. Na reta final, os Hurricanes tiveram a chance da vitória. Carson Beck lançou uma interceptação num passe em profundidade totalmente desnecessário. Tá? Miami estava na linha de 41 jardas de Indiana, estava caminhando, ainda tinha um pouquinho de tempo no relógio para você tentar uns passes intermediários e ter aquela maturidade e não forçar nada. Ele forçou, foi interceptado, marcação dupla. O Caleb Williams. Primeiro que ele teve uma das jogadas mais espetaculares que eu já vi na história dos playoffs. Tá? Aquele touchdown na reta final para empatar o jogo, passe para o Cole Kmet, foi uma coisa simplesmente surreal. Foi um passe oficialmente de 14 jardas, mas ele recuou tanto que a bola viajou mais do que 50 jardas e foi numa 4-4. Né? Obviamente naquela situação não dava para acertar field goal, tinha que arriscar. Né? E anotaram touchdown pra mandar a partida pra prorrogação. E aí eu pergunto também pro Ben Johnson, Ben, você tava tão kamikaze, cara, por que não arriscou os 2 pontos? Ok. Mas enfim, aquela jogada foi espetacular. E aí na prorrogação, Caleb Williams tem a bola com a chance de vencer o jogo. Ele tá já no território dos Rams, ele precisa de 15, 20 jardas, ele força um passe, lança uma bola 28 jardas e é interceptado. Naquele momento você não precisava do tudo ou nada. Você não precisava do tudo ou nada. E de vez em quando, Caleb Williams força passes assim. E aconteceu em alguns momentos também nessa partida. Ele teve 3 interceptações. Tá? Mas essa interceptação mostrou um pouquinho a ganância que a gente vê num jogador jovem.
né? Então isso pesou para a equipe dos Bears, tá? Então a falta de experiência aqui do Williams e do Ben Johnson realmente prejudicaram a equipe. Agora, eu te falo, o Caleb, mesmo cometendo esse erro, ele teve outros momentos absolutamente fabulosos que ele mostrou uma tremenda de uma maturidade e jogou como verdadeiro veterano, tá? Mas não tem como a gente não pensar que, putz, se fosse um Caleb Williams veterano de 5, 6 temporadas, provavelmente aqui nessa situação específica ele não teria lançado essa bola, tá? Então, isso daí pesou para a equipe de Chicago. O meu segundo destaque, já que eu tô falando de quarterbacks, vai para os terríveis quarterbacks lá em Foxborough, no jogo entre o New England Patriots e o C.J. Stroud. E o pior, certamente, foi o C.J. Stroud, que teve 4 interceptações, forçou tantos passes sob pressão, a mesma coisa que ele fez contra os Steelers na semana anterior. 8 de 26, 102 jardas, 3 interceptações, 6 sacks sob pressão nessa partida. Os Patriots mandaram 22 blitz para cima dele, a defesa dos Patriots simplesmente voando, interceptação retornada para touchdown, maravilha. Mas em vários momentos ele poderia ter protegido a bola, aceita o sack, né? Não joga simplesmente a bola para cima como ele fez algumas vezes aí. Foi uma coisa realmente horrenda de ver. E aí o Drake May teve 4 fumbles. 2 fumbles foram recuperados por New England, porque senão isso daqui teria sido um desastre também para os Patriots, porque teve uma vez que ele sofreu fumble em sua linha de 3 jardas. A sorte é que a bola foi recuperada, tá? Ele termina o jogo com um QBR, aquele rating da ESPN, de 20,7, que vai de 0 a 100, tá? Que é o terceiro pior QBR de um quarterback em uma vitória desde que a estatística foi criada em 2006, né? Então ele teve 2 turnovers em fumbles e teve uma interceptação. Mas sabe o que ele fez também? É aí que a gente vê o porquê que ele está competindo pelo prêmio de MVP. Ele teve 3 touchdowns em janelas bem pequenas. E aquele booty, Kayshon Boutte, excuse me, Sonny, do you know where I can find some booty? O Boutte com a recepção com uma mão em cima do Derek Stingley. Uma coisa impressionante, né? E o Stefon Diggs também, recepção contestada na end zone. Demario Douglas, a bola foi desviada antes de chegar nele, no touchdown lá de 20 e poucas jardas. Tá? Então ele enfiou a bola em algumas janelas pequenas e fez algumas jogadas quando ele teve que fazê-las. E isso é a marca de um bom quarterback, mesmo num dia muito inconsistente. Mas eu pergunto aqui pro C.J. Stroud, cara, você tem uma defesa que está simplesmente voando. Quando você tem uma defesa assim, o que você quer fazer? Você quer adotar uma postura mais conservadora, você não quer perder o jogo. A única chance de Houston realmente, não é a única chance de perder o jogo, mas a maior chance de perder o jogo seria com o seu quarterback forçando passes e perdendo a partida, porque a defesa não ia perder o jogo. A defesa fez grandes jogadas. A defesa forçou 3 turnovers. Pressionou o quarterback adversário o jogo inteiro. Conseguiu big plays. Agora, se você lança e é interceptado e retornado para touchdown fora de casa, provavelmente você vai perder. Então, o C.J. Stroud fez absolutamente tudo para perder esse jogo. Ele estava se portando como se a defesa dele fosse uma das piores da liga e ele tinha necessidade de anotar 30. Não. O quarterback precisa entender como que ele vai gerenciar uma partida. Ele precisa entender que no outro lado da bola, ele tem talvez a melhor defesa da liga em excepcional nível. Você não pode forçar passes e perder o jogo pro seu time, e é exatamente isso que o C.J. Stroud fez. O meu terceiro destaque vai para a lavada do Seattle Seahawks e do jeito que ela aconteceu, e é o futebol americano que realmente vence jogos. E é o futebol americano que realmente me agrada. Quando você espanca aquelas nádegas nas trincheiras, coisas boas acontecem. O Sam Darnold terminou 12 de 17 para 124 jardas e um touchdown nessa partida.
e o time dele anotou 41 pontos. Por quê? Porque a defesa realmente teve mais uma grande performance. 3 turnovers forçados, nenhum turnover cometido. E o Kenneth Walker correu para 116 jardas, 3 touchdowns, e aí você tem um touchdown de retorno, né? Parece que quando um time tá voando, tudo dá certo. Então, os Seahawks... E me lembrou um jogo aqui que eu quero mencionar também, que também foi a maior derrota da história dos 49ers em pós-temporada. Essa foi a segunda maior derrota dos Niners aí nos playoffs, tá? Mas você não exige muito do seu quarterback, você corre com a bola, você controla a posse de bola, e aí você tem um touchdown aí de retorno, kickoff, interceptação, e você não deixa o outro time correr muito bem com a bola, você pressiona o quarterback adversário o jogo inteiro, é isso que vence campeonatos, tá? E eu mencionei a maior derrota da história dos 49ers nos playoffs, foi muito parecido com essa, né? 1986, os 49ers foram para Nova York para enfrentar os Giants, perderam por 49-3. Phil Simms, quarterback dos Giants, completou 9 passes naquele jogo. 136 jardas, tá? O Joe Morris teve naquela partida 159 jardas em 24 tentativas e 2 touchdowns, parecido com o Kenneth Walker, né? 116 jardas, 3 touchdowns. Teve um retorno para touchdown do Lawrence Taylor, de 34 jardas. Teve um retorno de kickoff do Rashid Shaheed, logo de cara, para touchdown aqui nesse duelo, né? 4-0 em turnovers naquele jogo, 3-0 em turnovers aqui nessa partida. Você vê as semelhanças? Quer dizer, as eras mudam, mas a forma de vencer é essa, cara. Você ser dominante na defesa, né? Você correr bem com a bola, você tirar a pressão do seu quarterback, né? Quando você não exige tanto do seu quarterback e você anota 41 pontos, isso me chama uma tremenda de uma atenção, né? E aqueles Giants também correram para 216 jardas contra 29 dos 49ers naquela vitória. E os Giants atropelaram os Broncos no Super Bowl por 39-20. Então, essa derrota, a segunda maior da história dos Niners nos playoffs, foi parecida com a maior derrota da história de São Francisco. O meu quarto destaque vai para uma incrível batalha de quarterbacks lá em Denver. Oh, que vitória do Denver Broncos em cima do Buffalo Bills. E que derrota dilacerante, né? Assim, é para deixar o coração realmente partido. Realmente partido. Coitado do torcedor do Buffalo Bills. Quer dizer, eu torço para um time que é ruim, que nunca vai para os playoffs. Mas, cara, torcer para um time que vai para os playoffs, eu também já senti isso, e que perde dessas formas, que vai para a prorrogação e perde, oh my... As derrotas contra os Chiefs, agora essa derrota contra Denver, coitado do torcedor do Buffalo Bills. Mas eu queria destacar aqui a batalha dos quarterbacks. De um lado, a gente viu um QB que apareceu em momentos, em situações importantes, usando o seu talento, mas também a sua inteligência para entender a situação do jogo. Do outro lado, a gente viu um quarterback que apareceu em alguns momentos, óbvio, mas que falhou em várias situações que, se ele tivesse sido mais inteligente, talvez ele não teria falhado. E aí eu falo aqui de Bo Nix, que brilhou, e de Josh Allen, que teve seus problemas, tá? Josh Allen completou um passe em bolas que viajaram pelo menos 20 jardas, 0 de 8, 2 interceptações. Bo Nix, 4 de 6, 107 jardas e 2 touchdowns. E eu queria destacar esses 2 touchdowns, porque o primeiro acontece nos últimos 29 segundos aqui do segundo quarto. Buffalo tinha acabado de perder o Cam Lewis, que saiu machucado, entrou Darnell Savage, safety, tá? Então, o que o Sean Payton chama? Ele chama uma jogada para justamente atacar o jogador que acaba de entrar em campo. E o Savage estava fora de posição, resultado, touchdown do Little Jordan Humphrey para colocar Denver na frente por 20-10. Segunda situação que eu queria destacar aqui também do Bo Nix.
Reta final do jogo, ele é excepcional virando jogos, é mais uma virada do Bo Nix, é uma coisa impressionante. Reta final do jogo, Tre'Davious White sai machucado. Entra o Dane Jackson, e na transmissão eu até falei, o Dane Jackson tá em campo, olho no recebedor que tá na frente dele nesse momento, tá? Então você tinha o Dane Jackson contra o Mims, reta final da partida, Denver perdendo o jogo por 4 pontos. Sai o Tre'Davious White por uma jogada, passe em profundidade pro Mims, que ganha do Jackson, touchdown. É isso, você tem que identificar o pessoal que está em campo. Você tem que identificar situações que você possa atacar, né? Jogadores que você possa atacar. E o Sean Payton fez isso, e também o Bo Nix executou de forma perfeita as 2 jogadas, tá? Então isso daí foi lindo de ver aí do Bo Nix, que jogou melhor que o Josh Allen. Do outro lado, a gente vê o Josh Allen errando, né, em diversas situações, tá? Então aí eu falo, reta final do segundo período, você tem 15 segundos e nenhum tempo para pedir. Você sai do pocket, você vai correr com a bola, você está no seu território. Cara, você não vai correr para 80 jardas e anotar um touchdown, tá? Então, o que você precisa fazer? Proteger a bola. Acabou o primeiro tempo. Não, Josh Allen deixa a bola frouxa, o jogador vem por trás, bate no braço dele. Denver recupera, tem tempo para uma jogada, chuta um field goal, 3 pontos. 3 pontos. Um turnover absolutamente terrível do Josh Allen, que também teve um turnover para começar o terceiro período, que resultou em mais 3 pontos aí de Denver, mas veio pelo ponto cego. Eu não queria destacar essa jogada, porque o Deion Dawkins também vacilou. Mas assim, você tá no terceiro período, se anota um touchdown, fica 23-17. Logo na sequência, o Bo Nix lança uma interceptação. Cometeu basicamente seu único erro aqui na partida. O que você faz? Logo na sequência, já no território de Denver, você lança uma bola displicente, tentando encaixar a bola entre 2 defensores, e ela é interceptada pelo P.J. Locke. Né? Então você devolve o momentum rapidamente aí para Denver. E o Josh Allen, ele é muito melhor hoje em dia protegendo a bola e não forçando passes, porque a gente lembra que ele fez isso com uma certa frequência em sua carreira, no início de sua carreira, especialmente nos 2 primeiros anos. Mas aqui me lembrou o velho Josh Allen quando ele lançou essa bola. E o P.J. Locke foi lá e conseguiu a interceptação. E aí eu queria destacar, desculpa pegar no pé do Josh Allen, que teve também seus momentos fantásticos na partida, mas isso daqui me chamou a atenção. Reta final do jogo, você tem a chance de vencer a partida, Dawson Knox, livre da marcação, você erra o passe. Era um passe em profundidade, maravilha, mas o Knox estava livre, cara, ia ser o touchdown dramático, ia dar vitória para a equipe dos Bills, e o Josh Allen simplesmente erra o passe, ele agarrasse a bola, dobrar a esquina e ia para a end zone, ia ser uma das vitórias mais legais da história do Buffalo Bills. E ele errou o passe. E aí, na prorrogação, para finalizar, aquela interceptação lá do Jaquan McMillan, e foi interceptação, tá? A arbitragem acertou e acertou em cheio aquela marcação. Mas na jogada anterior, ele tinha uma 2ª para 11, uma Cole Hardman livre numa rota, um passe que a bola viajou 20 jardas, um passe muito baixo, né? De muita dificuldade para o Hardman, e ele estava livre. Tá? Se ele acerta aquele passe, provavelmente na jogada seguinte ele não vai lançar uma bola em profundidade pro Brandon Cooks, tá? Então eu achei que o Josh Allen, ele chorou muito, ele acha, e ele falou que ele sente que ele decepcionou os seus colegas. Eu acho que ele fez algumas grandes jogadas, ele é um fantástico jogador, é um dos meus jogadores favoritos, eu amo o Josh Allen, mas em diversos momentos nessa partida ele teve seus problemas, tá bom? E aquela recepção é muito simples, cara. Você tem que agarrar a bola, você tem que cair no chão e sobreviver o chão. Então, se você tá agarrando a bola e você vai rolar no chão, você tem que rolar ainda com a bola, ok? Se você agarra a bola, que ele não tava 100% controle, bate no chão, o defensor tá em cima de você, aí os dois rolam e o defensor fica com a bola, é claramente uma interceptação, tá? Então, arbitragem, não sei o que, eu já critiquei a arbitragem, eu critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. Pra mim é muito simples isso. Mas a arbitragem não errou aquela marcação, não errou,
interceptação de Denver e grande vitória, mas o meu quinto destaque vai para o balde de água fria depois dessa vitória de Denver, né? Aí eu falo de Bo Nix se machucando. Será que realmente se machucou na reta final do jogo aí ou se machucou comemorando aí no vestiário? Sei lá, teve uma lesão no tornozelo, tá fora da temporada. Tremendo balde de água fria. Jarrett Stidham vai ser o quarterback de Denver. E aí, depois da partida também, Sean McDermott foi mandado embora. Eu queria destacar aqui os dois. Primeiro que Jarrett Stidham, em sua carreira, tem 4 jogos como titular, tá? Que é o menor número para um quarterback indo para uma final de conferência. É o quarterback menos experiente sendo titular numa final de conferência. Jeff Hostetler, em 1990, com os Giants, substituiu Phil Simms, que estava machucado, e levou seu time a uma vitória por 15-13 contra o São Francisco 49ers, e depois ele venceu o Super Bowl contra o Buffalo Bills por 20-19. Não foram explosões ofensivas, né? Mas entrou lá e até que fez um trabalho bom o suficiente para vencer aqueles jogos. Mas 15 pontos anotados apenas. Grande vitória dos Giants contra o São Francisco 49ers na final de 1990. Sean King teve 6 jogos antes de jogar na final de conferência, representando o Tampa Bay Buccaneers contra os Rams, que foi uma derrota por 11-6, né? Então os Bucs fizeram o possível aí defensivamente contra aquele grande ataque, né? Mas 6 pontos apenas anotados aí pelo King. E aí, em 1979, o Vince Ferragamo dos Rams tinha apenas 6 jogos como titular e venceu uma partida por 9-0 em 1979. Então a gente não viu nenhuma explosão ofensiva aqui. Então a defesa dos Broncos vai ter que realmente brilhar nesse jogo para o time ter chances contra os Patriots, que tem 8 vitórias, nenhuma derrota fora de casa aqui nessa temporada. A última vez que o Jarrett Stidham lançou um passe foi em 2024, janeiro de 2024. Faz 2 anos que Jarrett Stidham não lança um passe. Então é um tremendo balde de água fria aqui para Denver. Pelo menos o time joga em casa. E o Sean McDermott, depois da derrota, foi mandado embora. 8 vitórias, 8 derrotas em sua carreira nos playoffs. Nenhuma vitória, 3 derrotas na prorrogação. E eu acho que isso que pesa. É a decisão correta? Pra mim, não. A gente fica muito emocional, muito emotivo com essas derrotas nos playoffs, eu entendo. Aí você quer elevar um pouquinho com o novo treinador, quer começar um novo ciclo. Pra mim, o Sean McDermott tem sido um dos treinadores mais consistentes da NFL. O recado dele é muito consistente, a cultura de Buffalo é muito consistente, os jogadores gostam muito dele. Ele somou 98 vitórias, 50 derrotas em sua passagem pelos Bills. Venceu o título da divisão em 5 dos últimos 6 jogos e ficou a algumas decisões equivocadas de Josh Allen de vencer esse jogo contra o Denver Broncos, né? Então, é aquela coisa, cara, aquela reação, né? Pede no domingo, segunda-feira, tá todo mundo à flor da pele, então vamos mandar o Sean McDermott embora, né? Cara, você vai mandar o Sean McDermott embora, vai entrar um novo treinador com uma nova comissão técnica, tudo pode mudar. Eu não acho que foi a decisão correta, né? E o Brandon Beane, que é o general manager, foi promovido. Brandon Beane, que nos últimos 2 drafts, cara, não fez nada, né? Assim, Cole Bishop e Ray Davis foram basicamente os únicos jogadores que realmente contribuíram alguma coisa para a equipe de Buffalo, né? O Keon Coleman, escolha alta de draft, não fez nada esse ano. Absolutamente nada. Maxwell Hairston, primeira escolha do draft aqui do 2025, também não contribuiu em muita coisa, né? Então, o Brandon Beane, o último draft bom que ele teve mesmo foi em 2022. E ele foi promovido. Sinceramente, vamos esperar para ver o que acontece. Talvez uma mudança seja positiva. Eu só posso julgar o que Buffalo teve aqui nos últimos anos. E as derrotas de partir o coração. E eu sei que o Sean McDermott também tomou algumas decisões equivocadas em pós-temporada nos últimos anos. E eu até falei sobre isso. Mas eu não vi muita coisa errada aqui do Sean McDermott nessa temporada, né?
muito bem quisto pelos jogadores, até mandou um recado para a cidade de Buffalo, né, que eles merecem um time vencedor e agradeceu. Muitas vezes a gente não tem qualquer recado do treinador para a cidade, qualquer recado do general manager. Então eu acho que ele representava muito Buffalo. A intensidade de Buffalo, era o casamento perfeito com a cidade, um torcedor que é tão exigente, e um quarterback também, a mentalidade do McDermott. Eu acho que ele vai fazer algum outro time bem feliz, sinceramente. Mas vamos ver a nova era, o que dá lá em Buffalo. Ok, my dears, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Playoffs de divisão foram realmente excepcionais. Um abraço. Deixa o like, deixa o comentário. Tchau!